música. These beautiful things that I've got. Please. Muito boa noite. Sextou aqui no palco do Gazeta Esportiva, na nossa nave, no nosso foguete intergaláctico, que está indo neste exato momento para a estratosfera, mesosfera, todas as esferas, que as crianças, meus filhos estão estudando essas esferas todas aí, eu já sou estratosfera, mesosfera. Cuidado quando mudar a matéria. Atmosfera, sei lá, não sei. Cuidado quando mudar a matéria, hein? Peraí, que eu só sei duas, eram 5, gente. São 5 camadas. Mas a gente tá junto. E agora, ó o refrão. Nossa. I want you, I need you, God. Galera, vamos junto? E essa dupla maravilhosa que eu amo, mas eu amo. E nós três estamos no paredão ainda. É verdade. E é o seguinte, nós estamos fora do paredão! Aê, Brasil do Brasil! Aê, Brasil do Brasil! E quem liberou? Eu liberei! Acabou esse paredão. E hoje a gente vai botar 3 no paredão. Manda o cooler, Tim! É isso aí, aqui é assim, democracia. Estamos no VIP agora. Estamos nós 3 no VIP. Porque nós somos mais legais. Hoje teria jogo treino lá na Vila Belmiro entre Santos e Corinthians. Vocês devem... bom pro Santos. Vocês devem se lembrar que a gente falou isso aqui, mas o duelo foi cancelado. O Thiago Salazar tá lá, coitado. Logo, e vai explicar tudo o que aconteceu pra gente. Valeu, Salazar. Tem ainda a busca do São Paulo por um reforço pro ataque. O José Paz vai explicar pra gente. E as últimas notícias do Palmeiras estão com a Marina Buffon no Allianz Parque. Ela tá lá, preparada, com tudo afiadinho na ponta da língua. A gente vai falar também sobre seleção brasileira e a repercussão da prisão do Robinho. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Beleza, turminha, a gente está de volta e começamos hoje com a notícia da prisão do Robinho. O ex-jogador condenado por estupro na Itália foi detido ontem, depois da decisão do STJ, para que ele cumpra a pena no Brasil. Em seguida, Robinho foi encaminhado à sede da Polícia Federal em Santos, antes de ser levado no início da madrugada para a penitenciária de Tremembé, no interior do estado. Robinho foi condenado na Itália a 9 anos de prisão pelo estupro de uma jovem em 2013. Ele ainda tenta o recurso no Superior Tribunal Federal. E aí, pessoal, eu vou falar do técnico Dorival e depois os meninos comentam, pode ser? Porque temos vários desdobramentos deste assunto. Para começar, o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, se manifestou hoje sobre as prisões de Robinho e do Daniel Alves depois das condenações por estupro. Vamos assistir. Primeiro, eu acho que é uma situação muito delicada. O Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica, um profissional desses dentro da nossa convivência, acima da média. Não tive a oportunidade de trabalhar com o Daniel, porém, a história dele dentro do futebol, acho que todos nós conhecemos. Eu fico naturalmente assim, até é um momento difícil para todos nós expressarmos toda e qualquer situação, porque eu entendo que, primeiro eu penso nas famílias, das pessoas envolvidas, nas famílias e principalmente das vítimas envolvidas nesses episódios que, por sinal, acontecem diariamente no nosso país e em todo o mundo. E que, de repente, não são abordados e são abafados porque as pessoas não têm vozes. Eu acho que se houve realmente e comprovado algum tipo de crime, ele tem que ser penalizado. Por mais que doa no meu coração falar isso a respeito de uma pessoa com quem eu sempre tive um convívio excepcional. Mas eu olho muito mais pelas vítimas, pelas famílias, assim como por suas famílias também. E eu sei o quão doloroso talvez deva ter sido, com certeza deva ter sido, a cada uma delas que passam e passaram por um momento como esse. Eu não desejo isso a ninguém. Sinto por todos. Sinto
por tudo que passarão a partir de então em suas vidas, todos os que estão envolvidos. O que posso fazer é ajudá-los em orações, nada além disso. É o sentimento que fica, mas eu apenas gostaria de dizer que não só esses casos, mas milhares deles acontecem ao longo dos dias e a nossa sociedade, infelizmente, se omite da grande maioria. Nós precisamos penalizar também esses casos que não são expostos e que acontecem com muita frequência. Bom, o capitão da seleção brasileira, Danilo, também se pronunciou sobre os recentes casos policiais envolvendo os ex-jogadores. Vamos ver um trecho do que ele disse. Acredito que nós, enquanto atletas de alto nível, temos que entender qual o papel, qual o lugar que a gente ocupa, qual que é o nosso papel, entender que as nossas ações têm um poder muito maior de influenciar positivamente ou negativamente. E eu acho que está na hora da gente entender melhor que o nosso papel é sim jogar futebol, o nosso papel principal é sim representar os nossos clubes e a seleção brasileira, mas é também servir de exemplos de comportamento e de forma de lidar fora de campo também para a juventude, né? Então é muito importante que a gente, né, falando mais uma vez aqui para o Rodrigo, que está aqui representando a direção da CBF, poder iniciar essa conscientização, trazer conversas e debates, principalmente para a juventude, que é onde a gente consegue ir formando de uma forma mais genuína esse pensamento um pouco mais reflexivo e se colocando no lugar, principalmente das mulheres, de uma forma um pouco mais empática e que elas possam ter mais liberdade para poder ocupar os lugares que elas merecem ocupar. Bom, e a presidente do Palmeiras, a chefe da delegação brasileira, Leila Pereira, mais uma vez foi muito contundente ao falar sobre esses casos envolvendo Daniel Alves e Robinho. A declaração foi dada em entrevista concedida ao nosso querido ex-estagiário Guilherme Pereira no programa Seleção Sport TV. Na tela. Eu acho que é um absurdo, não é, você cometer um crime, ser condenado, que não estamos falando sobre um processo, estamos falando sobre uma condenação. E eu não acredito que você combata a criminalidade sem a punição, e punição severa. Principalmente, aliás, todos os crimes têm que ser punidos de uma forma severa, mas principalmente contra as mulheres, que nós sofremos desde que nós nascemos. Preconceito, falta de oportunidade, todo tipo de discriminação. Eu sinto comigo, não é, nesse ambiente tão machista que é no futebol, determinadas condutas de dirigentes, homens, que se é uma mulher, não é, que age daquela forma, você é visto de uma outra forma. O mundo do futebol é muito permissivo, sabe? É um glamour muito grande em cima de todos. Eu vejo isso porque eu estou no futebol. Volto a insistir, sem a certeza da punição, isso não vai acabar nunca, porque a falta de punição deixa as portas abertas. Eu cometo crime, vou lá, pago, estou livre. Não é assim. A pessoa tem que pagar, mas não financeiramente. Pagar, o que eu digo condenado, tem que ir para a cadeia. É isso que eu acho. Bom, então, assim, são várias declarações a respeito desse assunto, né? Esses assuntos aí que deixam a gente, por um lado, feliz que o Robinho esteja preso e cumprindo ali o que ele deve à justiça, seja do Brasil, seja da Itália, porque é um crime que ele cometeu. E a questão do Daniel Alves e todo mundo aí se manifestando. Boa noite mais uma vez, Garrafa e José Paes. O que vocês acharam disso tudo? Então, boa noite, Michele. Boa noite, Zé Paes. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Primeiro, né, a Justiça Espanhola. Lamentável a Justiça Espanhola quando ela dá o direito ao Daniel Alves de pagar uma fiança e ficar em liberdade, porque aí você está precificando o preço do estupro. Está errada. É postura completamente errada a da Justiça Espanhola. O Daniel que ainda não pagou a fiança e por isso permanece preso. Sobre o que disseram Dorival, o Danilo e a chefe da delegação. A Leila ela foi muito mais clara e objetiva. Não tem muito que dar volta, né? Um crime como esse tem que ser punido de forma severa. Ponto. O Dorival, ele trabalhou com o Robinho, né? Ele não trabalhou com o Daniel Alves, fez a posição dele. E eu faço uma reparação no que disse o Dorival, quando ele fala assim,
Ah, se for comprovado que ele... Ô, Dorival, o Robinho, não sou eu que vou julgar e não é você. É a justiça. E o Robinho já está condenado. Pois é. Não há mais o que se provar. O Daniel né? também está condenado, Isso, ainda cabe né? recurso. Quando mas tá o Dorival condenado fala, também. não, que realmente se for provado que acontece... Já foi provado. O Robinho foi em todas as instâncias. O Robinho não está mais em condição de réu. Ele é condenado, ele é um estuprador. Ele é um estuprador. É isso que a gente tem que entender. E por isso o Robinho está no lugar onde devia estar. É simples assim. É só esse ponto aí do Dorival que teve. Às vezes é um assunto que às vezes a pessoa não está acostumada a falar e acabou se perdendo do contexto, mas só fazendo essa reparação. Não é que se provar. Já está provado. Ele está provado, ele é condenado. Já está provado. Ponto. Ponto. O Danilo ele vai muito bem na questão de que os jogadores têm que entender que, o mundo deles não é a parte. Eles vivem na mesma sociedade que nós. Não estão acima da lei. É O isso. futebol é um reflexo da sociedade. É isso. Quando a gente vê que pessoas com poder aquisitivo estão indo para a cadeia em função de crimes, isso é um alento para a sociedade. É isso. Isso é um alento para a sociedade. E a presidente Leila, hoje, como chefe da delegação da seleção brasileira, ela foi muito prática, como deve ser, né? Ou seja, a justiça, ela tem que, um crime como esse, tem que pagar e punir e de forma severa. De forma severa. A gente vê no Brasil pessoas sendo condenadas e depois saem porque são ricas, enfim, essa prisão do Robinho dá esperança. Dá esperança porque o ministro Luiz Fux não aceitou o habeas corpus lá no STF, então é que isso deu uma esperança para a gente acreditar de verdade na nossa justiça. Pois é. Eu acho que é um momento para isso. O Dorival, quando ele fala que o Robinho é uma pessoa fantástica, que pessoa fantástica que é o Robinho? Um estuprador. Um cara condenado por estupro não é uma pessoa fantástica. E aí eu não quero saber se jogou, se é ídolo ou se não é. Para mim, se o cara é um estuprador, ele não é uma pessoa fantástica. De jeito nenhum. O Dorival tentou não se comprometer na sua declaração com o Robinho, por já ter trabalhado com o Robinho, e foi muito mal. Foi péssima a declaração do Dorival Júnior. Péssima. Horrível. Foi muito mal o Dorival. A Leila perfeita. Mais uma declaração perfeita da presidente do Palmeiras, da chefe da nossa delegação. E o Danilo faz uma reflexão interessante, que a gente trabalha a base, trabalha a cabeça dos meninos lá embaixo, quando eles estão surgindo, porque o futebol é um reflexo da sociedade, como eu acabei de dizer aqui. O Danilo foi muito bem, a Leila também, e o Dorival mandou muito mal. Péssima declaração do técnico da nossa seleção brasileira. E eu só quero dizer que a Leila Pereira me representa em tudo que ela diz, em cada palavra que ela diz, inclusive em relação ao preconceito que a gente sofre. A estreia do Dorival Júnior à frente da seleção vai ser amanhã, 4 da tarde, contra a Inglaterra em Wembley. A provável escalação é a seguinte: Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel, Bruno Guimarães, João Gomes, Paquetá, Rafinha, Vini Júnior e Rodrigo. Gostaram da escalação da seleção brasileira? Nota 6,5, 7, né, Michele? Por quê? É o que tem pra hoje, né? É uma seleção que se a gente começar a comparar com seleções que a gente teve recentemente, né, Garrafa? Não precisa nem puxar muito lá atrás. É uma seleção com jogadores nota 6,5, 7, uma seleção que consegue bater de frente com as principais seleções do mundo, pode perder, pode ganhar, uma seleção medíocre no sentido da mediano. Mediana. Mediano, não tem nenhum, assim, tirando o Vinícius Júnior, que vive talvez um bom momento, seja talvez o melhor jogador dessa seleção aí, desse time titular, o resto eu não vejo muito, assim, a seleção como foi antigamente, muito acima das demais. Pode competir, vai competir, tá ali no bolo. Pode ser campeão do mundo? Pode, apesar de eu não acreditar. Mas é uma seleção de jogadores medianos que não são protagonistas nos seus times. E a gente tem que conviver com isso. É o que tem para hoje, Garrafa. Então, essa seleção, Michele, ela reflete exatamente o momento do futebol brasileiro. Isso. Que é o momento de falta de grandes valores. É bem verdade que o Dorival não teve todos os jogadores à disposição, mas na seleção brasileira, quando a gente pensa em seleção brasileira, nós tínhamos aqui no país a possibilidade de 2 grandes elencos. E quando você não tinha jogadores como o Dorival, não tem os titulares, a seleção, os chamados reservas, estavam mais numa altura e num patamar muito elevado. Então, nem os titulares, com todos os jogadores à disposição, nós temos uma seleção muito forte, temos uma seleção boa, e aí quando você perde jogadores por lesão, você desfalca o seu próprio elenco, aí o nível é esse, que retrata muito o que é a realidade do futebol brasileiro hoje. O jogo treino entre Santos e Corinthians foi cancelado.
Estava tudo pronto para o clássico na Vila Belmiro, tudo pronto. Mas o Corinthians está uma coisa tão bagunçada que até quando vai jogar chove, né? Não chove um tempão, não faz calor, não faz chuva, não faz frio, de repente vira o tempo e aquela coisa, o inesperado. Não teve duelo. E o Salazar, que felizmente hoje não subiu a serra, não é mesmo, Salazar? Tá aí, em frente à Vila Belmiro e vai explicar tintim por tintim tudo pra gente. O que aconteceu, Salazar? Olha, Michele, dessa eu me livrei. Pelo menos esse jogo treino me ajudou. Não vou precisar subir nem descer a serra hoje. Já fiquei sabendo que a descida da serra aí está demorando mais ou menos 4 horas. Tá tudo parado na Anchieta por causa de um acidente. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente está aqui na porta da Vila Belmiro. Aliás, o Santos está lá dentro. Neste momento, o Santos está lá dentro treinando sem o Corinthians, mas está trabalhando, claro, não ia perder o dia de trabalho. Está trabalhando, treinando. O Santos, quarta-feira, tem a semifinal do Paulistão para fazer contra o Red Bull Bragantino, jogo que vai acontecer na Neoquímica Arena, com algumas dúvidas. O Otero tomou cartão vermelho contra a Lusa, está suspenso. Giuliano, será que tem condição de começar jogando? Aderlan também pode ir para o sacrifício. O Joaquim, zagueiro do Santos, chegou aqui, a gente viu ele descendo do ônibus com uma proteção no joelho, então já vira dúvida também. Enfim, é um Santos de olho lá na semifinal, mas o jogo treino com o Corinthians, que ia acontecer com portões fechados, seriam 4 tempos de 30 minutos, sem a presença da imprensa, ele não vai acontecer mais. Atenção, não é que ele foi adiado, ele foi cancelado mesmo, porque Corinthians e Santos entendem que não tem outra data. O Corinthians estava ali descendo a Anchieta, chegou na interligação, viu que não ia ter jeito, pegou a interligação da Imigrantes com a Anchieta, voltou para São Paulo, voltou para o CT Joaquim Grava e vai seguir com a sua programação. Aliás, que é uma informação exclusiva da delegação do Corinthians, o Fausto Vera não estava no ônibus. Informação minha aqui, hein? Fausto Vera, mais uma vez, não estava no ônibus, ia ficar de fora até do jogo treino. Dizem que ele está com um problema no pé, né? A informação oficial é que ele está com dor no pé, está testando algumas palmilhas, mas está muito estranha essa história aí do Fausto Vera. A gente vai apurar mais para informar o nosso telespectador. Dá uma olhada, eu estou no Bar do Alemão, lembra do Alemão? Estou aqui, ó, mostra para eles, Braguinha, o Bar do Alemão, que fica bem em frente à Vila Belmiro. Muito famoso o Bar do Alemão, reduto dos santistas, o pessoal faz muito pré-jogo e pós-jogo por aqui. Eu vou querer ouvir a galera, rapidamente, sobre essa história do Santos jogar na Neoquímica Arena, porque está dando o que falar isso. Rapidinho aqui com meus amigos. Tudo bem, meu amigo? Estamos ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. O senhor gostou da ideia do Santos jogar essa semifinal no estádio do Timão? Então, faz parte, né? Hoje o Santos, além dele estar procurando ter uma expressão voltando, né, para a Série A, se Deus quiser, vamos voltar. Eu acho que é uma boa jogar na Arena, sim. Uma boa. É uma boa. Você concorda? É uma boa, meu amigo? Concordo muito, não. É meio contramão pra gente. A casa do Santos é aqui. Os caras têm que vir aqui. A gente lá, não sei qual que vai ser a recepção lá, né? Que é meio perigoso aquela área. Tá aí, você tá vendo? 2 opiniões distintas aqui de torcedores do Santos entre essa história de jogar na Vila Belmiro ou jogar na capital. Tem uma informação para passar para você. O Santos soltou a precificação, né, dos ingressos. Dá uma olhada na diferença. Para o torcedor que não é sócio, que não tem desconto nenhum. Aliás, ó, rapidinho, Braguinha, mostra ali o ônibus do Santos indo embora agora. Acabou o treino, esse ônibus que vocês estão vendo aí é o ônibus do Santos. Acabou o treino, o pessoal entrou no ônibus agora e esse ônibus vai lá para o CT Rei Pelé. Vai deixar todo mundo lá no CT Rei Pelé e de lá cada um pega o seu carro e vai para casa. Isso se o Santos não ficar concentrado, né? Como o Corinthians, que está dormindo no CT. Mas voltando para a história da Neoquímica Arena, quando o Santos jogou no Morumbi, agora nesse Campeonato Paulista, no Morumbis, né? O ingresso mais barato para o torcedor que não é sócio e não tem nenhum desconto saía a R$40 e o mais caro a R$150. Olha a diferença. Na Neoquímica Arena, para o torcedor que não é sócio, não tem desconto nenhum, o mais barato vai sair R$100 e o mais caro R$240. Aquilo que a gente vinha comentando aqui, né? Vão ter que subir o ingresso, porque vai sair muito caro jogar na Neoquímica Arena. Beleza, então de 100 a R$240, é isso? Mas aí minha entrada é 50? Então minha entrada tem que pensar, porque tem, né, as crianças aí, estudantes, é minha entrada. E aí, não teve jogo treino, Zé Paz e Garrafa?
Pois é, quando começa errado, Michele, termina errado, né? Não tinha público, não falava Assim, uma hora do não tem nem a jogo. imprensa lá para acompanhar esse jogo e tal. Aí foi, chuva, não sei o quê, e acabou não tendo jogo. Pro Santos foi bom. Pro Santos foi bom, interessante, porque na minha visão, prestes aí a jogar uma semifinal de Campeonato Paulista, você fazer um amistoso contra o Corinthians. Contra o Corinthians nunca é amistoso, Garrafa. Santos e Corinthians nunca é amistoso. Não vem com 4 tempos de 30, toma um sapeco lá, uma sapecada do Corinthians, já viu como é que vai jogar com o Bragantino. Então não era nada interessante esse jogo pro Corinthians. Agora, em relação aos preços aí, é aquilo que a gente comentava aqui ontem, Michele. Se o Corinthians está cobrando 1,5 milhão, 1,6 milhão para o Santos jogar lá, não tem outra matemática, tem que aumentar o preço do ingresso, porque a renda ainda é dividida, então o Santos querendo lucrar com 40, 45 mil pessoas lá na Neoquímica Arena, num jogo que você vai ter que dividir a renda, não tem jeito, vai ter que subir o ingresso, e aí quem paga o preço, literalmente, é o torcedor, Garrafa. Então, sobre o amistoso, né, o jogo treino, os deuses do futebol colocaram a mão, né, e impediram que isso realmente acontecesse. E foi muito bom para o Santos. Tô com o Zé, né? Você não marca um amistoso, é um jogo treino na véspera de uma decisão entre Corinthians e Santos. Porque Corinthians e Santos não é amistoso. Como é que você vai falar pro Fagner? Fagner, é amistoso. Imagina o Fagner. Campo molhado, Corinthians, Santos. Fagner na Vila, peraí, o Santos vai... Você acha que o Fagner vai estar preocupado? Está preocupado com o trabalho dele, né? Como é que trabalha o Fagner? Sim. Naquele padrão, né? Padrão Fagner. Né? Padrão Fagner. Campo molhado. Então, para que expor isso? A visibilidade das marcas Corinthians e Santos, ela é gigantesca. Merecia uma coisa muito o Salazar, mais o Salazar organizada. não tinha que ter, Michele. Eu sei, Corinthians mas e Santos quando é jogo. tiver- É jogo, não É tem jogo. amistoso. Não tem amistoso, Tá? gente. Tá? Você pode até marcar um amistoso. Aí um amistoso. É jogo com torcida. treino, não é amistoso. Então, Não é nem amistoso, é um jogo treino. Jogo treino, Portões aquilo de fechados. colete. Não dá. Sem horário. Ou seja, Corinthians e Santos chamam por si só a atenção da mídia. Tava lá o Salazar, outros colegas deviam estar lá. Ia ter gente por trás da fresta, ia querer saber quem foi bem, quem foi mal. O João Paulo levou um gol Isso entre as sempre pernas. vaza, né? Acaba Sempre vazando. vaza. E às vezes não vaza legal, então, podia ter marcado um jogo treino com a gloriosa, a portuguesa santista. a Com o Juventus. Maravilhosa, Meu né? Juventus, eu ia gostar. É isso, Agora, então se era tá um vendo? jogo treino, não podia atrasar o jogo treino? É pior ainda. Não podia? Por que não? Eu vou falar Não pra tem você horário? uma coisa, É jogo hein? treino. Opa! Se chegar às 5, se chegar às 7, se chegar às 9, chegou, uai. Ia ser transmitido por alguma emissora de televisão? Não. Tinha Opa! torcedor cumprimentando? Não. Por que não podia atrasar? Jogo é Começou jogo, errado, treino é treino. terminou Jogo, errado. treino. Vamos parar com isso aí, Foi, né? gente, de verdade, vamos combinar isso daí. Foi tudo muito Uma ideia amador, de né, jirico gente? essa aí, hein? Ideia de jirico. Não, pior não é quem teve a ideia, pior é quem fala, não, legal, vamos fazer sim. Sabe o que dá, acontece? né? Às Faz vezes o menor sentido. Não faz. Aí todo mundo errou, viu, gente? Aí não foi só o Corinthians, não. E aí entraram os deuses do futebol e Ainda evitaram bem. que acontecesse essa bobagem. Falaram, não deixe isso acontecer. Isso não se faz. E eu não ia nem ter a faixa, não ia ter público, ninguém ia ver nada. Seguimos para o Allianz Parque, onde está a Marina Buffon. Boa noite, Ma. Conta pra gente as notícias quentinhas do Verdão. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nessa sexta-feira. Caindo uma chuvinha fina aqui na região do Allianz Parque, um pouquinho mais frio que ontem, bastante mais frio que ontem, na verdade. Mas estamos aqui em frente ao estádio, que vai receber a semifinal na quinta-feira que vem. Vai demorar um pouquinho ainda, o torcedor vai ter que esperar. Mas hoje o time treinou de manhã lá na academia de futebol, sem grandes novidades, né? Sem os atletas que estão convocados aí para suas seleções. Casos, por exemplo, do Endrick e do Murilo, que estão com a seleção brasileira. Mas teve aí o Gustavo Gomes e o Dudu treinando seguindo seus cronogramas no gramado. Bruno Rodrigues seguiu na parte interna da academia. Essas são as... Não posso nem chamar de novidades, né? Mas são as atividades de hoje que acabaram acontecendo. Agora, uma coisa extra-campo, já que a gente vem falando sobre isso bastante nos últimos dias, né? Sobre essas coisas extra-campo. O Superior Tribunal de Justiça negou uma liminar da Real Arenas, que é um braço da W Torre referente ao pagamento de 160 milhões de reais pedido pelo Palmeiras. Essa informação é do portal UOL. Esse valor é referente a um valor que o Palmeiras alega não ter sido repassado pela W Torre desde 2015, desde que a Arena é então ali empresariada pela W Torre, referente aos eventos que acontecem aqui no Allianz Parque. Então esse valor deve continuar subindo, já que os eventos continuam acontecendo, inclusive neste final de semana vai ter um evento aqui no Allianz Parque, né? Então a Justiça negou essa liminar, que dizia que a Real Arenas não precisava comprovar que pode pagar esse valor
valor, né? Não precisava dar nenhuma garantia. Então a Justiça pede que nos próximos dias essa garantia seja dada, essa garantia de 160 milhões de reais seja dada. Não é o valor depositado, tá? Apenas a garantia. Caso isso não aconteça nos próximos dias, o Palmeiras vai poder pedir a penhora dos bens da Real Arenas / W Torre. Mais um capítulo nesta conturbada relação entre essas duas partes aí, Palmeiras e W Torre, viu, Mi? Beleza, Mar. O que foi, Garrafa, que você está falando? E o Zé também? Vocês estão... Não, esse Palmeiras aí, enfim, vai ter o seu estádio novamente, com a grama, acho que como queria o Abel, porque pelo menos pelo que o Sub-20 demonstrou, a coisa caminhou bem. O Palmeiras deve fazer ainda um treino, como destacou a Marina, antes do jogo. E isso deixa o Palmeiras muito, muito mais forte para a fase final. Palmeiras, para mim, eu já tenho dito vai desde jogar o em início. casa, então. Já tenho dito desde o início do campeonato, não de agora, que o Palmeiras é o maior favorito à conquista do título. Ah, porque o Garrafa está falando isso, o Palmeiras vai ganhar? Claro que não. Não mas há agora certeza é mais disso. favorito ainda. Agora ele tem todos os seus ingredientes na mão e o Allianz Parque é uma dessas armas fundamentais para que esse Palmeiras seja cada vez mais forte. Ó, imagens ao vivo do Allianz, tá, gente? Essa questão do Allianz Parque, eu ainda acho que esse contrato do Palmeiras com a W Torre é um dos melhores, se não o melhor que tem, porque o Palmeiras não botou um centavo, é bem verdade, a W Torre é a dona do estádio, mas o Palmeiras não botou um centavo daqui a 30, 20, 40 anos. O Palmeiras vai ser o dono. Vai ser o dono do estádio completamente, agora tem que sofrer um pouquinho, mas não botou um tostão. Então, eu acho que foi um negócio interessante. Um bom negócio. Se você analisar assim. Em relação a esse jogo do Palmeiras agora, é claro, o Palmeiras é favorito contra o Novo Horizontino, vai ter o Allianz Parque, que mudou ali o composto, né? Antes era um termoplástico, agora é uma cortiça, que a gente vai ver daqui a pouquinho no Pacaembu também vai ser. E aí o Palmeiras já está super acostumado a jogar com o gramado sintético, é uma vantagem sim, é óbvio, os times que têm o gramado sintético estão mais acostumados, e o Palmeiras vai ter o seu estádio, a sua casa, vai meter um caldeirão lá para cima do Novo Horizontino, e é favorito para esse jogo. Cadê a música do Palmeiras? Aqui não tá tocando, a gente não ouve nada, então silêncio. O diretor é anti. Porque Palmeiras toca a música do Palmeiras, Corinthians toca a música do Corinthians. Senão vocês não tocam mais a música, a gente não sente aquela emoção. E agora? Agora é outra música, que a gente vai falar do São Paulo no Gazeta Esportiva. Não vamos errar a música, não. O José Paz vai contar pra gente e pra torcida quem é o atacante que está na mira do tricolor, Zé. Pois é, o Maceió, Michele. Já ouviu falar dele? Maceió, portuguesa. Ele é da onde? De Maceió, creio. Você tá demais, você tá voando. Não é de Alagoas? Você vive grande fase, parabéns. O Maceió, atacante lá da Portuguesa, fez um gol nesse Campeonato Paulista, 20 anos. Seria uma aposta, o Castanheira, né, o presidente da Portuguesa, até já disse que de fato o São Paulo foi atrás, tal, deu aquela sondada, o Santos também estava de olho. E o São Paulo agora no mercado está tentando aproveitar as oportunidades, Garrafa. Então fechou com o Sabino recentemente, um jogador que estava sem contrato, zagueiro, canhoto, que o São Paulo entendia que era uma posição aí carente. Olha o gol que ele fez, a gente está mostrando. Contra o Mirassol, foi esse gol aí. Então o São Paulo tá naquela do mercado, penhorando bastante ali, dando aquela, né, observada, quem pode contratar a baixo custo ou a custo zero, se for o caso também. Então o São Paulo de olho aí no Maceió, que é um jogador revelado pelo São Caetano, tem 20 anos, notícia que saiu primeiro lá no nosso glorioso Nicola, Jorge Nicola, e o São Paulo de olho nesse atleta aí, Garrafa, o que você acha? Então, na verdade, né, é a realidade do nosso futebol. Em tempos atrás, quando se falava de Corinthians, de Palmeiras, de São Paulo, de Santos, você falava, esses clubes vão atrás de quê? De jogadores gigantes, de jogadores representativos. E agora não. Agora o perfil de contratação é completamente diferente. É um perfil de apostas, É um perfil de aposta. Maceió, ele fez por merecer ser observado pelo São Paulo? Estar contratado talvez pelo São Paulo? Ainda não fez. Mas dentro dessa realidade, desse perfil de aposta, você começa a ver quem pode ter qualidade, quem pode lá na frente te trazer frutos. Então é muito na aposta. E o Maceió, se você fez um gol no Campeonato Paulista, mas jogava na Portuguesa, né, um time que teve dificuldades e tal. Enfim, a torcida não se empolga muito. O que eu gosto é que não tem aquele nome composto, vem com esses apelidos, eu gosto de Maceió. O apelido eu gosto. Né? O presidente Gildo Casares, ele deu uma entrevista recentemente dizendo que o elenco está 90% fechado.
Então agora vai aproveitar as oportunidades. A própria contratação do Sabino não caiu bem em boa parte da torcida. Porque é um jogador que está parado há muito tempo, ele faz um contrato curto só até o final de junho, tem um problema no pé, vem primeiro para se recuperar desse problema, usar a estrutura do São Paulo para depois ver se encaixa. Então é uma super, hiper, mega aposta mesmo. É assim, vem para ver o que dá. E aí Os clubes a torcida... estão meio que na xepa, fazendo, né? Aquele finalzinho de feira. Quem você vai pôr no paredão hoje, Zé? Mudou o tema. Nada assim. Isso, precisa analisar. Termina aí e pensa alguém pra você pôr no paredão. Eu tô no comentário do São Paulo, foi pego de surpresa aqui. Mas quem que pode? Toda equipe, menos nós três. Menos nós três? Estamos de colar do anjo hoje. Eu vou colocar então o nosso diretor Fini. Eu também tinha pensado nele. Mas já botei agora o Fini. E você, Garrafa? Sabe por que eu vou botar o Fini? Posso justificar meu voto? Pode. Foi anti-Palmeiras, não colocou o hino do Palmeiras. E você, Garrafa? Eu tinha pensado na pessoa que esqueci, velho. Que isso? Lembrei. Alexandre Silvestre. Não é possível, ele já tava no Não. Mas ele tava. Ele tava blindado. Mas volta pro paredão. Não, volta pro paredão. Você tá perseguindo o rapaz. Volta pro paredão, mexeu na minha escala. Você vai deixar ele Mexeu forte. na minha escala. Vai deixar ele forte. Vá pro paredão. Silvestre tá no paredão. Silvestre tá no paredão. E eu vou colocar no paredão, deixa eu pensar quem. Thiago Salazar. Aê! Tem que sentir o gostinho de estar no paredão. Tinha essa opção também, mas fui isso do aí. Silvestre. Então, beleza, ó. Seguinte, mandar só um beijinho aqui para a pessoa de Guaratinguetá que mandou mensagem e e-mail. É a Laiane Medeiros Sena de Oliveira, esposa do... Não falou do marido dela, mas assisti todo dia o programa com ele lá em Guaratinguetá e eles ficam debatendo junto com a gente os temas do programa. Então, um beijo para você, Laiane. Falta pouco. O estádio do Morumbi já está do Pacaembu, gente. Quem tá? O Morumbi também precisa reformar. Mas o Pacaembu já está naquela fase final de reforma. E sabe quem foi lá conferir? Ele gosta de ver como que tá ali os avanços das obras, como é que tá ficando um pedaço aqui, um pedaço ali. Esse cantinho que é tão importante para o futebol brasileiro, José Paz, ele quer mais. Roda. O barulho é bem diferente daquele que a gente se acostumou a escutar no estádio Paulo Machado de Carvalho. A obra na agora Mercado Livre Arena Pacaembu continua a todo vapor. As arquibancadas laterais já começaram a receber as novas cadeiras e a previsão é de que em junho o estádio possa voltar a receber partidas de futebol. São Paulo, Cruzeiro e mais recentemente o Santos já assinaram uma carta de intenção para o uso do novo Pacaembu. A carta de intenção funciona eles apresentando a intenção de fato de jogar no Pacaembu e depois um ajuste de agenda junto com a concessionária, qual jogo, qual a data, o que fica melhor para cada lado, e a gente está aqui se preparando para poder recebê-los da melhor forma possível. Uma das principais polêmicas envolvendo o novo Pacaembu é exatamente essa, o novo gramado sintético do estádio. Foram investidos cerca de 6,5 milhões de reais no campo, que vai ser finalizado com esse composto aqui, uma cortiça. Segundo a concessionária que administra o novo Pacaembu, esse composto é o que melhor se adequa às temperaturas da cidade de São Paulo. Hoje a gente fala que pelo menos o gramado está ali 70% pronto. E quando você tem um estádio que é multi-arena e você não é a casa oficial de um clube, né, facilita não só para a manutenção e para também pela quantidade de eventos que a gente quer fazer. O primeiro evento previsto para o remodelado Pacaembu é um show do cantor Roberto Carlos, marcado para o próximo dia 19 de abril. A apresentação do rei será para cerca de 3 mil pessoas e vai acontecer no centro de convenções que ainda está sendo construído no local do antigo tobogã. Já a quadra de tênis, a pista de atletismo e o ginásio poliesportivo seguem em reforma. A gente tem falado com as confederações, a Confederação Brasileira de Atletismo talvez seja a primeira a ajudar a gente a inaugurar a pista que fica em volta do gramado e aí sucessivamente a gente vai fazer outras inaugurações. Então, final de abril, maio, junho, tem várias pequenas inaugurações. Do horizonte, é lindo, hein, Zé? É demais, velho. Zé. Eu gosto. Agora, vai ter que dar uma acelerada lá, viu, Michele? Porque o pessoal da concessionária que administra agora o novo Pacaembu quer inaugurar o campo em junho, né? O cronograma é esse. E aí eu fui lá dar uma olhada nas obras, o complexo inteiro vai demorar ainda a ficar pronto.
Eles estão fazendo onde era o antigo tobogão um hotel, que tem 4 andares para cima, 4 andares para baixo. Que algum empresário vai ganhar. O show do Roberto Carlos, Isso. inclusive, vai ser nesse centro de convenções que estão construindo e vai ser numa parte subterrânea, que vão caber ali até 8.500 pessoas. No subterrâneo? No subterrâneo, mas no show do Rei vão ter 3, 4 mil pessoas e já para abril. E o negócio ainda está meio que no cimento ali. Então para a sociedade, qual é o benefício? Vai poder usar, a praça de esportes vai ficar à disposição da sociedade, como era antigamente, a própria quadra de tênis, ali onde é o ginásio poliesportivo, a própria piscina. Está tudo sendo feito para que isso aconteça, para que a sociedade tenha acesso a um bem público que agora é privado, é bem verdade, ao Pacaembu, ao novo Pacaembu privado, mas algumas coisas eles querem manter como antigamente funcionava. Ô Zé, no primeiro dia da concessão, a gente foi fazer uma reportagem, eu fui fazer a reportagem, estava escalado. A gente chegou lá, já queriam cobrar estacionamento da imprensa para a gente poder fazer uma reportagem dentro do Pacaembu. Não cobraram, não cobraram. Entendeu? Então, ou seja, o Pacaembu é meu, é do Zé Era, Paz, não é mais. Era, Garrafa, era, Não e é agora mais, não é entendeu? mais, Garrafa. Aí deixou de ser, da hora pra noite. Deixou não de é? ser. Deixou de ser da hora pra noite. Quando a gente fala de sociedade, que a gente tem que formar boas pessoas e tal, ou seja, o Pacaembu tinha que estar lá pra aquela pessoa que não tem dinheiro pra pagar um clube, poder usufruir da piscina. Eu joguei vôlei pelo Pacaembu, filho. Mas a prefeitura também precisa manter legal. É isso, mas aí cabe a gente Aí cobrar. tem que manter legal É lá. isso, exatamente. Pra isso a gente paga imposto. Sim, né? concordo. Porque você vai... Bom, deixa pra lá, vai, segue. Bom, seguinte, na semana passada, a gente fez aqui um debate sobre a maior rivalidade atual do futebol paulista e quem ganhou foi Corinthians contra Palmeiras. O assunto se estendeu na nossa redação e hoje a gente traz uma discussão sobre o maior clássico do país. A nossa produção optou por escolher apenas um de cada estado, tá certo? Para não dar briga. Então vamos lá. Temos Grêmio e Inter, que é o Grenal, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Bahia e Vitória, Paysandu e Remo, Atlético e Coritiba, Fortaleza e Ceará e Sport e Santa Cruz. É o nosso Resta 1 e agora eu quero saber do Osmar Garrafa e do José Paz. Começando com Garrafa. Osmar Garrafa, qual desses clássicos você tira para você não é um dos que fica para disputar o maior clássico atualmente do futebol brasileiro? Vai ter que ir tirando uma rivalidade vários. grande aí. Eu tiro Coritiba e Atlético hoje. Que isso, já? Já vai tirar o Coritiba? Coritiba e Atlético Paranaense. E você, José Paz, tem que ser um pouquinho mais no pique, porque Eu vou no Paysandu e Remo. Pô, que isso. Ué. Você não sabe o que é o repá, meu amigo. O diretor, eu ia votar em outro, não posso, então pode tem ser que só desempatar. Você não sabe o que é repá. Eu vou no... Você não sabe o que é um Eu Remo vou e Paysandu. no- Você não tem noção. Eu vou no Coritiba, no que você falou. É isso aí, foi bem. Tá bom? Eliminado, então. Continuando o nosso Resta 1. Garrafa, agora você tem que tirar mais um clássico atualmente. Qual que você vai tirar agora? Olha lá. Fortaleza e Ceará? É muito Não, grande. Eu vou tirar, até porque o Santa tá em séries menores, né? E o esporte? Então, E o Paysandu e o Remo estão lá em cima, Não, né? mas eles estão. Os dois estão, não, mas o esporte está acima do Santa. O esporte está acima do Santa Cruz, Não, em faz termos de sentido. competições. Legal. Entendeu? Santa Cruz não tem aparecido nas competições. Quem você vai tirar? Paysandu Tiro e o o Remo estão esporte. aparecendo aí. Esporte? Lá eles são, os dois estão baixos, estão embaixo, entendeu? Entendi. Vai, você Eu tirou tiro quem? esporte e Santa Cruz. Paysandu e Remo. Vou tirar Paysandu e Remo. Tirei Paysandu e Remo fora. Pecado mexer Você, com ele. Osmar Garrafa, você continua com... Sempre que eu começo. Você continua com o mesmo. Tiraram os times de Você lá. tirou esporte e Quem Santa tá Cruz. apagando lá no computador. Vai, Ah, tirou bom. esporte Santa Cruz. Continua com o mesmo, ué. Pô, não. Não? Ah, eu fico lá com o esporte. Fica com o Santa, mesmo. perfeito. E você, José Agora Paz? sim, Sport Santa Cruz. Esporte Santa Cruz, tá fora. Saiu, então. Maior clássico do Brasil, hein? Maior Eu gostei do rivalidade atual, do né? Brasil. Então, mas atual. Mas que não é. É, É mas atual? esquece o atual. É Esquece o atual. atual. É a maior rivalidade Ali- do Brasil. Ah, Hoje tava não escrito tem lá, atual, maior mas clássico atual. atual, ó. Por isso que eu tô falando. Diretor, Porque tá escrito hoje- atual. é, É isso maior clássico do Brasil, tá bom? Esqueça maior o atual. clássico Tá do Brasil. atual, né? Tá atual. A culpa é do estagiário. Tem que ser maior clássico do Brasil, aí tudo bem, Maior porque clássico do hoje Brasil. no Rio é Flamengo e Fluminense. Bom, Atual, né? a gente tinha que resumir e deixar É o Brasil. Corinthians e Palmeiras, o Grenal e o Flamengo Vamos e o lá. Vasco. Vai, tira quem? O Fortaleza agora? Não, né? Fortaleza não. Quem é em cima do Fortaleza? É o Bavi.
Bahia e do Vitória é Fortaleza, grande. é, Não, o do lado. É Cruzeiro e Atlético Mineiro. Tirei. Cruzeiro Cruzeiro e e Atlético. Atlético. Vou tirar agora. Fortaleza e tirei. Ceará. Fortaleza e Ceará. Fortaleza e Então Ceará. saiu. Gente, mexe com o Fortaleza. Você estão vê o brincando, que acontece né? nas É, redes vocês- sociais de vocês. É coisa do diretor Saiu inventar isso. Saiu Fortaleza e Fortaleza e Ceará. Ceará. Saiu Fortaleza e Ceará. Mas mexe com o Fortaleza e Ceará. bom, O pô. Fortaleza, pra você saber. Ainda mais Os na minha leões. Fortaleza. Tem que que tirar, eu amo mas eu tanto. tenho que tirar alguém. É igual o Próximo. paredão, você tem que votar, uai. Ninguém. E agora? Vai o Quem inventou Atlético? isso aí? O Coisa do diretor. Salazar isso aí. O diretor. Ele começou com esse negócio de uma confusão. Vai, quem você tira? Porra, Quem você vai tirar? Vai ter que votar. Eu vou tirar o Bavi. Bavi e você? O do lado do Bavi quem é mesmo? eu tiro Cruzeiro. Flamengo, Atlético eu tiro Mineiro. Flamengo e Vasco. O Vasco não tá dando nem cheiro com isso, com o Flamengo. cara? Não tá dando, seu Vasco, velho. Ah, então eu vou ter que tirar o Bavi, pronto. Saiu o Bavi. Tá vendo? E agora? Agora vai tirar o Cruzeiro e o Atlético Mineiro? Eu tiro Flamengo e Vasco. O Vasco não tá Não. dando Eu conta do tiro o recado. Cruzeiro e Atlético. Então saiu o Cruzeiro e Atlético Mineiro. Pronto, agora ficou. Os maiores clássicos do Brasil. Temos Grenal, temos Corinthians e Palmeiras e temos Flamengo e Vasco. Quem você tira? Eu tiro Flamengo e Vasco. Quem você tira? Corinthians e Palmeiras. Não, nem ferrando, eu vou votar no Grenal. E aí? Não pode, Não, você tem que desempatar, né? desempatar. Ah, eu vou Então você desempatar vai no Vasco nada. e- vai Eu vou no pro Vasco e paredão, Flamengo. então. Pera um Você vai no pouco. Vasco e Flamengo. Não, não Que é o posso. que eu votei. Ou é Corinthians e Palmeiras ou é Vasco e Flamengo, Mi. Só tem essas duas opções. Eu vou no Grenal, não pode? Não pode, Vocês senão não podem empata. mudar vocês? Não. Não. É, Tá gostando, né? tira o Flamengo, então. É. Ah, não! Tirou Flamengo e Vasco. Eu não posso tirar Corinthians e Palmeiras. Não posso. E agora? Agora, Salazar. Agora, Salazar, senta e escuta. Você falou que o Grenal não valia nada. E nós colocamos todos os times do Brasil aqui, os maiores, para disputar. E você falou que o Grenal não era nada, que era um clássico de bairro. Você falou isso. E ele ficou entre os Persona últimos. não grata lá no Bom, Rio Grande do gente, Sul. saiu o Grenal agora. Não. Pra você sai quem, então? Pra mim sai Corinthians e Palmeiras e eu posso, mas vou ter que justificar o voto. Porque Corinthians e Palmeiras dividem rivalidade na cidade de São Paulo. O Corinthians tem uma rivalidade enorme com São Paulo, tem rivalidade com o Santos, né? Palmeiras tem rivalidade enorme, gigantesca com São Paulo. Lá no Rio Grande do Sul, não tem rivalidade com ninguém. Ou é Grêmio, ou é Inter, ou é azul, ou é vermelho. Então a maior rivalidade, pra mim, a rivalidade maior, né? Maior Não acredito, Salazar É. tinha que estar aqui. é Grêmio Internacional. Parabéns. Correto a atitude Você de Osmar Garrafa. O maior clássico do Brasil é o Grenal. Sério? É sério. A maior positivo. rivalidade. Então, pera um pouquinho. Deixa eu... Tiago A Salazar. pergunta que tá errada, gente. Porque eu tô aqui muito feliz, porque eu adoro o Grenal, mas o Corinthians e o Palmeiras eu amo. Aonde tem mais rivalidade? Essa é a pergunta, não é que é o você quer maior. falar, É um Salazar? clássico Fala. de dois times gigantes em que extrapola muitas vezes o futebol. Mas não mexe com o Brasil inteiro. Não, mas Vai, peraí, Salazar. aí é Não outra é, mas coisa. não é, não vai Salazar, mexer. tá contigo. O Grenal vai Nenhum ganhar. clássico Corinthians e mexe Palmeiras com o não Brasil mexe com o Brasil inteiro. inteiro. Nenhum clássico, Nenhum por maior que clássico, seja. gente. Me ajuda aqui, A Salazar. pergunta é qual é a maior rivalidade, é Olha lá, isso. vai, Salazar. Olha lá, ele tá Corta o desacorçando. microfone dele, diretor. Nessa linha de raciocínio de vocês, quanto menor o estado ou a cidade, maior a rivalidade. Porque como o Rio Grande do Sul tem 1/4 da população de São Paulo, e como eles também têm praticamente torcidas para Grêmio e Inter naquela região, claro, vai ser uma coisa ou vai ser outra. Corinthians, Palmeiras, Flamengo, enfim, esses times têm torcida no Brasil inteiro. Inclusive do Paraná para cima, o Grêmio e Inter tem quantos torcedores? Então, comparado ao Brasil, eu acho o Grenal pequeno mesmo. Pequeno, perto de Flamengo e Vasco, perto de Corinthians e Palmeiras, perto de Corinthians e São Paulo, perto de Palmeiras e São Paulo. É só porque lá é pequeno, os caras jogam toda hora, um monte de campeonato estadual ali, porque o que Grêmio e Inter decidiram além de campeonato gaúcho? Então, assim, beleza, é um negócio forte lá, ali, pá, mas para mim, tratando de rivalidade nacional, para mim entra tudo. Entra a história dos clubes, tamanho da torcida, repercussão, o que eles disputam, enfim, tudo. E eu acho que os times como Corinthians, como Palmeiras, como Flamengo, não tem culpa de terem mais rivais, porque tem mais time, porque estão em regiões maiores, enfim. Você ter culpa, então, porque lá é pequenininho e só tem 2 clubes? Ah, pelo amor de Deus. Parabéns. Grêmio e Inter, uma grande rivalidade que só decide o Campeonato Gaúcho. Legal. Maior clássico do Brasil.
Azar, A questão não agora é o que sim, decide, não é o número de vocês tiraram- torcedores. Vocês tiraram o Grêmio. É onde tem e maior rivalidade. O Salazar votou que o maior clássico é Corinthians e Palmeiras. Pra mim é Corinthians e Palmeiras. Então empatou e o diretor vai ter que desempatar. Pra você, diretor, qual que é o maior clássico do Brasil? Quero a voz. Fine Com a voz. voz da consciência pro Brasil. Corinthians e Palmeiras. Aê! Ganhou Corinthians e Palmeiras. Todos têm a E sua ó, se rivalidade. tivesse o Juventus aí disputando da Ah, Moca, com certeza. qualquer time era do Juventus pra mim. Aí, ó, ganhou Corinthians e Palmeiras. A cara do Gabi. O maior clássico atual, é a maior rivalidade. Não Eu deu achei certo. que o Zé- Hoje não deu certo, a coisa foi meio... Eu achei que o Zé Paz ia votar no Flamengo e Vasco. Eu tentei fazer o segundo, mas não rolou. Turma, domingo tem um Mesa Redonda Futebol Debate muito especial, não é mesmo, Opa. Garrafa? 9 da noite. Olha, sabe quem vai estar aqui? Confirmadíssimo? Confirmadíssimo! O gigante? O gigante, O monstro? o homem, o mito, Milton Neves com a gente aqui no Mesa Redonda domingo e o grande Mauro Betting. Olha que pesado dupla, hein? esse programa. É que nem fosse um chitãozinho Nossa, chororó. É nesse patamar, Nesse né? patamar. Que legal, Ô, né? fera, esse Mesa Redonda só tem leão. E se marcar, vamos colocar isso já em discussão domingo no Mesa. Então vamos pôr isso no Com eles Mesa. dois aí. Isso, Ia ser Qual a bom, maior né? rivalidade? Ia ser bom. Beijo, Deixar o Garrafa. chileno maluco. Tchau, Zé Paz. Esperamos vocês, hein? Jornal da Vem com a Gazeta. gente, vem com a gente. Tchau.